Vai começar Pode Falar, Doutora, o podcast de Doutora Fernanda 22. Olá, amigo e amiga Santa Cruzense. Estamos aqui para mais uma vez batermos um papo sobre questões importantes da nossa cidade. Ainda em pré-campanha, tive a oportunidade de realizar uma roda de conversa com vários jovens da nossa cidade. E foi um momento de grande aprendizado. Apesar da pouca idade, os nossos jovens estão antenados com os problemas e com as questões importantes para o nosso município. E hoje, o Pode Falar, Doutora, também está com essa cara jovial. Estamos recebendo aqui Lucas Gabriel, que tem 17 anos e é estudante do ensino médio e morador do conjunto. Maria Clara, que tem 16 anos, é também estudante do ensino médio e moradora do centro. E Alan Davi, que tem 18 anos e também é estudante do ensino médio e morador do centro. Sejam bem-vindos e vamos bater um papo bem animado hoje, certo, meninos e menina? Muito bem, eu queria começar perguntando a você, Lucas, como você vê hoje a nossa cidade, a nossa Santa Cruz? Qual a impressão que vocês têm dessa cidade, né? Seus problemas, o que tem de bom, o que pode melhorar. Em poucas palavras, eu queria que cada um de vocês opinassem sobre como enxergam a nossa cidade de hoje. Doutora, como eu vi em outros vídeos da senhora, antes, pelo que a senhora falava, a gente tinha uma cidade muito sem cuidado, pouca modernidade. Hoje em dia eu vejo mais modernidade na cidade, mais melhoria em tudo. E a cada ano que passa isso vem a melhorar. E eu acho que com a senhora no poder do próximo ano, se Deus quiser, isso tudo vai se promover e ficar cada vez melhor. Muito bem. Maria Clara, hoje, na sua opinião, qual o maior problema da cidade? O que você acha que mais aflige a cidade? Doutora, eu acho que toda cidade tem falta d'água, né? Mas eu acho que Santa Cruz tem muita falta d'água. É verdade. Isso é um grande problema para nós santa cruzenses. Nós sabemos, não sei se vocês já estão cientes disso, já existe um projeto e recursos alocados, que é uma obra que já vai ser dada início agora na gestão do prefeito Ivanildinho, onde a água do açude ela será tratada e será injetada na rede de distribuição, aumentando em 30% a oferta de água da nossa cidade, né? Isso é uma ação que vai melhorar esse abastecimento, não resolve 100%. Por quê? Porque o grande problema é a oferta de água. O SAAI, ele apenas distribui a água que recebe da CAERN. Quem determina a quantidade de água que vai para Santa Cruz é a CAERN, através da adutora Monsenhor Expedito. Então, muitas vezes, e nós entendemos, o santa cruzense se chateia com o SAAI, com o município, pela falta d'água. Mas, infelizmente, essa é um problema que não depende do SAAI, porque tudo se resume em quantidade de água ofertada. E quem determina essa quantidade é a CAERN, através da adutora. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de água que é ofertada hoje é semelhante, praticamente a mesma, do que era ofertado na época da inauguração da adutora. Depois disso, a adutora já teve várias expansões, inclusive para outros municípios. E Santa Cruz cresceu muito, né? Então, é uma questão puramente matemática. Mas com essa ação, com essa
esse acréscimo de 30% dessa quantidade, com certeza nós teremos aí condições de ofertar uma quantidade maior de água, né? Alan, e na sua visão, né, além da falta d'água, você enxerga alguma outra dificuldade que necessita de um olhar mais cuidadoso da gestão pública na nossa cidade? Fernanda, o que a gente vê nas ruas de Santa Cruz, o que a população fala, não só na questão de água, mas também, às vezes, na questão da saúde, né? O povo também fala, cobra a questão da saúde. Mas em algumas questões, claro, que precisam ser resolvidas, pegando para o outro lado, Santa Cruz hoje ela é uma referência de cidade para a região Nordeste e para o Rio Grande do Norte. Mas eu acho que a questão da saúde também terá que ser vista pela gestão da senhora. Com certeza. Saúde talvez seja a área que represente o maior desafio para qualquer gestor, né? Fazer saúde é caro, custa caro, né? E a saúde pública, ela é universal. Então, ela, diferentemente da educação pública municipal, que se dirige a uma população restrita, a saúde ela tem que cuidar dos mais de 40 mil habitantes da nossa cidade, né? Então, sempre será um grande desafio. Mas nós estamos trazendo algumas propostas que nós entendemos que são importantes, né, para a gente aprimorar, para a gente melhorar o acesso à saúde pública. Um deles é a informatização dos processos de saúde, que a proposta é, desde a porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, até o exame mais complexo, todos esses serviços serem interligados para que cada cidadão, através do seu cartão SUS, ele tenha um histórico do que é que ele adoece, das medicações que faz uso, dos exames que já realizou, e você possa, por exemplo, ao ser atendido na urgência do Hospital Aloísio Bezerra, o médico que lhe atender saber tudo o que você faz na sua unidade básica de saúde, né? Você poder agendar e acompanhar as suas consultas, os seus exames. Então, com esse processo de informatização, nós pretendemos, primeiro, ter um apoio de gestão muito maior, porque a gente vai ter a real necessidade da população, não vai ter repetição de solicitações, então a gente vai poder exatamente saber qual a necessidade, qual a especialidade que está mais carente, qual o exame que tem uma maior necessidade e tem uma demanda reprimida. Isso vai fazer com que a gente melhore a aplicação dos recursos, né? E para a população, isso vai significar maior acesso, porque ele vai ter condições de fazer isso através da internet, de acompanhar isso, uma maior transparência. Enfim, esse é um projeto que a gente entende que vai organizar todo o sistema de saúde para que nós possamos planejar aonde aplicar os recursos de saúde. Muito bem. Eu costumo dizer em minhas falas que os problemas existem e eles sempre vão existir, né? É impossível a gente dar conta de toda a demanda. Isso acontece nas nossas casas também, né? A gente hoje tem um problema que a gente corre atrás para resolver. Quando resolve esse problema, surge outro e a gente vai atrás da melhor forma de resolvê-lo. E na prefeitura não é diferente. O papel do gestor público, ele tem a função exatamente de estabelecer as prioridades. O que é mais importante?
Qual o problema, em que sequência nós precisamos resolver esses problemas? Ter o discernimento de saber a melhor forma de aplicar esses recursos. E aí, nisso, a experiência conta bastante. E eu, graças a Deus, tenho essa experiência, tenho essa maturidade, né? E é preciso que a gente tenha, e aí eu falo com você, caro telespectador, que é preciso que a gente tenha essa percepção, né? De analisar quais são as propostas, qual o perfil do candidato, aquilo que ele está propondo é possível de ser realizado, porque às vezes a gente se depara com propostas vazias, propostas que são impossíveis de serem executadas, que nesse período eleitoral, às vezes é muito fácil colocar, né? Mas a gente falando dos problemas da cidade, e aí a juventude de vocês me faz lembrar um pouco da Santa Cruz do passado, né? Vocês, quando nasceram, já tiveram a oportunidade de pegar uma Santa Cruz, por exemplo, com o bairro do Paraíso saneado e calçado praticamente em 100% das suas ruas. Eu me recordo que na primeira campanha de Tomba, nós caminhávamos, nós já fazíamos as nossas passeatas, as nossas caminhadas, e eu me recordo que numa delas choveu e nós caminhávamos literalmente patinando no esgoto e no barro, porque as ruas nem eram saneadas e nem eram calçadas, né? Santa Cruz tinha sido recorde nos casos de cólera, na época da epidemia de cólera. Foi, inclusive, notícia no Fantástico, pelo número de casos que teve, pelo baixo índice de saneamento. E Tomba, quando entregou à prefeitura, entregou a cidade praticamente 100% saneada e com o esgoto tratado, que eu não sei se vocês conhecem as lagoas de estabilização, onde é feito esse tratamento. Quando vocês forem ao Santuário de Santa Rita, tenham a curiosidade de olhar do outro lado, que a gente vê a cidade de um lado, do outro lado, a gente consegue ver lá de cima, são 4 ou 5 lagoas que são responsáveis pelo tratamento do esgoto coletado na cidade, né? Nós tínhamos também, ali onde hoje é a Vila de Todos, era uma grande lagoa onde havia colocação de dejetos também, que a vigilância sanitária diariamente denunciava, né, aquilo ali, porque às vezes as pessoas iam pescar numa área totalmente contaminada, com uma fedentina insuportável. E hoje a gente pode ver ali um espaço tão rico como é a Vila de Todos e hoje o centro administrativo também, que funciona lá, né? Então, essa transformação da cidade que aconteceu do ano 2000, 2001 para cá, vocês não conseguiram ver o período de transformação. E, às vezes, para o jovem, e eu percebo isso quando a gente conversa, é difícil de entender a importância que esse grupo tem na transformação da cidade. Um dado curioso para vocês que são jovens é aquele terreno onde hoje funciona o IFRN, ele era um terreno particular de Tomba e do deputado Iberê, que eles doaram, terreno próprio, não era da prefeitura, eles doaram para a construção do IFRN. Talvez isso não seja nem informado aos alunos que hoje lá estudam, né? Que isso foi um terreno que tem um valor inestimável, supervalorizado pela sua localização, mas que na época não havia nenhum terreno público que se adequasse à construção do IFRN, e eles entenderam que
aquela doação seria por um bem maior, e hoje a gente tem uma instituição tão importante na formação dos jovens, não é? E aí eu queria agora saber de vocês. Vocês já conhecem as nossas propostas em relação à juventude, né? Como vocês avaliam a importância da participação de vocês na construção dessas políticas públicas, né? Porque a nossa proposta é que criemos e vamos criar uma coordenadoria da juventude com um conselho municipal da juventude que irá construir com os jovens as políticas públicas voltadas para eles e que, através do Fundo Municipal da Juventude, que nós também vamos criar, poderemos financiar, executar essas ações propostas por eles. Como vocês avaliam essa importância? Vocês acham que nós conseguiremos construir juntos, que o jovem de Santa Cruz ele está disposto a participar e a dar essa contribuição para que a gente possa estabelecer o presente com vistas ao futuro? O que é que você pensa disso, Lucas? Com certeza, eu acho que, olha o teu pauta aqui, só em ouvir o nome da senhora doutora Fernanda, a gente vê uma jovidade, uma modernidade, e eu acho que será muito importante para a gente. E hoje em dia, tudo isso será bastante importante para o crescimento da cidade também. E você, Maria Clara, o que acha disso? Eu acho bastante interessante, né? E acho um posicionamento muito bonito da senhora em se portar com jovens e trazer várias ideias e novidades para a nossa cidade em relação aos jovens. E você, Alan, o que pensa de tudo isso? Fernanda, isso fortalece, isso ajuda a juventude, os jovens, os adolescentes, porque pode tirar eles de um mundo que eles não devam estar. Isso fortalece, ajuda muito. O jovem, no meio de uma secretaria, no meio de uma política, ali ele pode aprender, também pode ensinar, ou seja, isso vai fortalecer, isso vai ajudar para que no futuro, quem sabe, aquele jovem seja um novo inovador de um município, um inovador de um estado, ou até do Brasil, quem sabe, né? Com certeza. Eu acredito muito que quando a gente constrói as coisas a várias cabeças, né? Muita gente pensando e contribuindo, o risco de dar errado é muito menor, né? E como construir uma política pública para os jovens sem ouvi-los, né? Às vezes, a gente que está fora desse momento que vocês vivem, a gente acha que a necessidade de vocês é uma, e, na verdade, ela pode ser outra, totalmente diferente. Então, essa participação através do conselho, com a representação dos jovens de vários segmentos, de várias formações, de vários níveis de formação, ensino médio, universitário, moradores de vários bairros, porque também as demandas podem ser diferentes em bairros distintos, eu acho que isso vai enriquecer, né? Vai nos trazer aprendizado. E você colocou muito bem, Alan, quando a gente, às vezes, as pessoas pensam que quando a gente senta com vocês, a gente tem só o que ensinar. Mas eu acho que a gente tem muito a aprender. E eu digo isso porque aprendi bastante naquela oportunidade que tivemos de conversa. E como fiquei orgulhosa de vocês, de ver como vocês têm a sensibilidade, a percepção do que é o nosso município, do que é a nossa cidade, dos problemas que ela enfrenta, não só no que diz respeito a vocês, mas a todos os cidadãos. Naquela oportunidade, nós tivemos o tempo de discutir sobre saúde, educação, cultura, trânsito, segurança. Então, foi um diálogo muito rico.
E eu posso dizer a vocês que eu saí de lá orgulhosíssima da juventude da nossa cidade, né? A gente sabe que vocês, em especial vocês três, que hoje cursam o ensino médio, vocês têm sonhos, né? Vocês planejam o que vão fazer no futuro. E aí eu queria saber de cada um o que vocês pensam do futuro de vocês. Vamos começar por você, Maria Clara. Eu penso em terminar, né, o ensino médio e cursar num curso de enfermagem. Eu tenho bastante admiração, assim, porque... O cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas, deles ouvir a gente, cuidar da gente, eu acho muito importante. E eu quero ser um deles, né? Cuidar do próximo. Muito bem, que bom. E você, Lucas? Bom, eu penso em terminar o ensino médio e talvez cursar a parte de fisioterapia. Porque Olha aí, outro que seguirá pela área da saúde, que bom. eu tinha meu irmão, ele tinha microcefalia, aí quando ele era mais novo, minha mãe incentivava e ficava cuidando dele, dava muita massagem, ficava fazendo movimento nos ossos dele. Aí, certo dia, eu pensei em talvez cursar e fazer fisioterapia, pra ser quiropraxista. Que bom. E você, Alan? Fernanda, uma das portas que se abriu para mim, uma das coisas que eu conheci na vida foi o mundo da comunicação. Se Deus quiser, quem sabe um dia, né, eu curse rádio, jornalismo ou rádio, alguma coisa, porque se apaixonei, eu encontrei aquele mundo. Então, eu acho que esses projetos que a senhora vai fazer, está pensando em fazer, vão ajudar muito os jovens com isso. Então, o mundo da comunicação, ele apareceu, eu encontrei, me identifiquei, me apaixonei. E se Deus permitir, eu pretendo permanecer nesse mundo até quando Ele quiser. Que bom! Olha aí, já temos aqui os nossos 3 jovens manifestando os seus sonhos e pensando, e que bom que vocês pensam em seguir se capacitando, né? Eu sempre digo aos meus filhos, e eu tenho filhos que têm um pouquinho mais do que a idade de vocês, hoje eles já cursam faculdade, mas eu sempre procurei passar para eles que o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Você hoje pode ter dinheiro e amanhã não ter mais, você pode ter poder e amanhã não ter mais, mas o conhecimento é uma coisa que ninguém consegue tirar da gente. E como é bom a gente poder receber, ter a oportunidade de se capacitar, isso ao longo de toda a nossa vida. Então, parabéns a vocês que pensam em dar seguimento a esses estudos e, se Deus quiser, nesse futuro próximo, né, teremos aí um fisioterapeuta, uma enfermeira e mais um comunicador na nossa cidade. E você leva jeito, viu, Alan? Eu sei que vocês têm também essa preocupação, né, através da profissão, de como irão entrar na vida adulta, como é que irão se manter, né? A forma como irão trabalhar. E nós entendemos que nos dias de hoje o empreender é uma coisa de grande importância para o desenvolvimento da nossa cidade, para a geração de renda. Porque muitas vezes conseguir um emprego é algo difícil, né? E quando você parte para uma iniciativa própria, você tem a chance de desbravar um mundo diferente. E aí, uma das nossas propostas é implementar o ensino empreendedor em nossa rede municipal, para que a gente possa estimular, para que a gente possa criar
nessa futura geração esse ambiente empreendedor, né? Esse despertar de que eu posso iniciar um projeto sozinho e levá-lo à frente, com a minha criatividade, com a minha determinação. O que vocês pensam sobre isso, sobre o empreendedorismo? Porque hoje é possível, inclusive, empreender em cada área que vocês escolheram, né? Não necessariamente você precisa ser enfermeira de um serviço público ou de um serviço privado. Você pode criar a sua demanda se especializando, por exemplo, no cuidar de feridas graves, né? E você ser uma profissional autônoma, né? Você, como fisioterapeuta que quer seguir a quiropraxia, da mesma forma, você pode ter o seu próprio serviço. E isso é empreender, né? Alan, da mesma forma, né? Nós temos hoje o exemplo de um grande comunicador da nossa cidade, que é Iranilson Silva, né? Que hoje tem uma empresa de oratória, né? Que está empreendendo já numa fase mais adiante da vida, mas que você pode começar em várias áreas da comunicação também empreendendo. E aí a gente sabe que quando a gente começa uma proposta, um projeto desse com as crianças pequenas, tudo que a gente começa aplicando neles tem uma chance muito maior de dar sucesso. Porque o que você ensina na escola para os pequenos, eles passam, inclusive, a cobrar do pai e da mãe, né? Quantas vezes eu fui cobrada, mãe, não pode falar no celular dirigindo, viu? Mãe, olha, quando o sinal está amarelo, já tem que parar no semáforo, não é para ultrapassar. Então, esse ambiente empreendedor, a gente pretende criá-lo através da implantação do empreendedorismo na grade curricular da nossa rede municipal, né? Vocês enxergam isso como uma coisa importante? Quem quer falar sobre isso? Enxergo. O empreendedorismo, porque desde pequeno a criança ela vai entender o que é o certo e o que é errado. E eu acredito que isso seja muito importante e, claro, vai gerar frutos bons, muitos frutos bons que isso vai gerar. A criança ela vai crescer, ela vai entender isso é certo, isso é errado, aquilo dá certo para mim, aquilo não dá certo para mim. Com certeza. E eu queria perguntar, algum de vocês é atleta? Tem alguma? Não? Só jogo futsal às vezes. Sim. Futebol, atleta que eu digo na prática, Sim, mesmo no lazer. Eu né? me aposentei do futebol. Mas jovem. Eu jogava futebol, eu não era muito bom. Jovem. Mas aí você pode escolher um outro esporte, né? Eu estou perguntando isso a vocês porque em nossa gestão eu sempre tive a preocupação de olhar o esporte como uma força de apoio, em especial para a criança, para o adolescente, para o jovem, né? E quando fui prefeita, a gente teve a oportunidade de recuperar todos os espaços esportivos da cidade que estavam deteriorados, sem condições de funcionar. Nós criamos um calendário esportivo na cidade, né? Institucionalizamos algumas competições, como a Copa Bené de futsal, como o Ruralzão. Tudo isso foi implementado na nossa gestão como prefeita, né? E nós acreditamos que o esporte é lazer, é saúde, mas tem também um componente social importantíssimo, né? A gente sabe que o jovem que pratica esporte, que está ligado a essas
atividades esportivas, muito dificilmente ele vai se envolver com coisas que não deveria se envolver, né? Ele tem um outro foco, né? E aí é por isso que no nosso plano de governo nós também temos propostas para uma atuação forte no esporte, né? Vamos ampliar o nosso calendário esportivo, institucionalizando, criando as competições municipais de natação, de atletismo, de judô, que são modalidades muito praticadas no nosso município, além de construirmos um novo ginásio para a nossa cidade, né? Hoje o ginásio Marcílio Furtado já é pequeno para a nossa demanda, para a nossa população, para a quantidade de competições que temos, e vamos, se Deus quiser, na nossa gestão, construir um novo ginásio para que a gente possa acolher tantas outras competições que acontecerão na nossa cidade. Além de criarmos mais espaços de academias públicas. O prefeito Ivanildo já vem fazendo essa ampliação e nós queremos avançar ainda mais, levando a cada recanto da cidade, inclusive nas comunidades rurais, em que a gente tenha uma maior concentração de pessoas, as academias públicas, para que a gente possa oportunizar para que todos tenham condições de praticar a sua atividade física, que é saúde, é lazer, é convivência, né? Esses espaços passam a ser espaços de convivência também. Falamos um pouco do esporte e eu queria saber aqui na área da cultura, alguém de vocês tem um dom na música, na dança, no teatro? Alguém já teve essa experiência? Pratica alguma atividade na área da cultura? Conhecem alguém que pratica? Eu já ouvi muita gente falar sobre isso, só que em Santa Cruz a gente não tem muito esse apoio. Tem o Teatro Cândido Bezerra, só que ele tá meio que tá desativado, né? Não usa mais. E talvez uma melhoria para voltar a ele usar, né? Muita gente inteligente. Apesar no bairro Paraíso, eles têm um programa que eu vi alguém postando, que eles fazem, só que tudo com celular mesmo, coisa bacana. E se fosse utilizado no Teatro Cândido Bezerra, ia se expandir isso aí. Com certeza. Nós, em Santa Cruz, e em especial no bairro do Paraíso, somos um celeiro de arte das mais diversas manifestações, né? É impressionante como a gente vê, e aí no teatro de rua, na dança, na música, na capoeira, né? Eu tive a oportunidade de gerenciar um período do Projeto Cidadão do Amanhã. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, eu acho que nessa época vocês eram muito crianças. Era um projeto onde os estudantes, os alunos, no contraturno da escola, tinham a oportunidade de ter atividades esportivas e atividades culturais. E a gente via realmente o nascer de vários artistas. E lá a gente tinha circo, tinha teatro, tinha violão, tinha flauta, tinha sanfona, tinha capoeira, basquete, futebol. Era um projeto bastante rico. Mais ou menos a mesma proposta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é voltado para a população mais vulnerável da cidade. Essa proposta também é o que vem com a escola de tempo integral, né? Onde você, no contraturno das aulas, você tem a oportunidade de terem atividades das mais diversas transversalidades, né? E aí, pensando nessa questão da cultura, e você fez uma observação
importante, Lucas. Eu não sei se você sabe, mas foi Tomba quem fez o Teatro Candinha Bezerra. Lá funcionava o antigo cinema e, na época da gestão de Tomba, ele fez uma grande reforma onde transformou aquilo num teatro com um palco adequado, com iluminação adequada, pronto para receber qualquer artista local ou que viesse de fora, né? E no nosso plano de governo consta, e eu quero dizer a você, a reforma do Teatro Candinha Bezerra, para que ele possa se adequar, se modernizar, para a gente voltar e continuar recebendo os nossos artistas e os artistas que nos visitam, proporcionando entretenimento e lazer para a nossa população. Mas vamos também implementar o Centro de Convivência e Cultura Mestre Antônio da Ladeira, no bairro do Paraíso. Qual a ideia desse centro de convivência? Será exatamente esse espaço para que as diversas manifestações culturais tenham onde ensaiar, onde se apresentar, onde debater. É um espaço de convivência realmente e de cultura. A ideia é que ele seja aberto a todas as manifestações culturais, a todos os grupos culturais e que possa ali se transformar num espaço de cultura viva. E nós vamos implementar isso no bairro do Paraíso, onde é o maior celeiro de artistas que tanto nos orgulham na nossa cidade. Além disso, eu queria saber de vocês o que vocês acham que o turismo representa hoje para a nossa cidade, na visão de vocês, né? Vocês são de uma geração que já passaram a ter o entendimento vivendo Santa Cruz como uma cidade turística. Mas até 2010 não havia turismo em Santa Cruz, né? Santa Cruz era uma cidade que tinha sido rica na época da cultura algodoeira, era uma cidade pujante onde circulavam muitos recursos. Meu sogro contava muitas histórias da época áurea do algodão em Santa Cruz. E aí veio o bicudo que dizimou toda essa plantação algodoeira e Santa Cruz entrou como que num marasmo. Era uma cidade que era polo da região, que tinha um comércio, mas não era uma cidade viva, era uma cidade de passagem, que as pessoas que iam a Santa Cruz ou eram santacruzenses que estavam fora e vinham visitar os parentes, ou eram pessoas da região que iam ali resolver alguma coisa que na sua cidade ele não conseguia resolver. E a partir de 2010, com a inauguração do Santuário de Santa Rita, Santa Cruz passou a viver um novo momento, né? A cada ano, a cidade vem alcançando uma distância maior como um destino turístico religioso. E vocês hoje vivem essa cidade turística. Como vocês avaliam hoje a importância do turismo para a cidade? Vocês acham que é importante? Vocês acham que ainda tem alguma coisa a melhorar? O que poderia ser acrescentado na cidade? Vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso? Fernanda, a questão do turismo religioso em Santa Cruz. A espiritualidade, a fé das pessoas que moveu Tomba, não foi fácil. Tomba construir, trazer o Santuário de Santa Rita para o município na época. Teve aqueles que foram contra, teve até um juiz do município que foi contra Tomba, mas Tomba batalhou, lutou, e a FEM, acredito que moveu o pároco da época também, Padre Aerto e tantos outros,
o engenheiro Alexandre Azeiro também, Isso. um grande engenheiro da imagem de Santa Rita, que fizeram esse sonho se concretizar. Ou seja, desde 2010, a partir do turismo religioso, Santa Cruz se ergue. Santa Cruz, depois do algodão, depois de ter aquele rebaixamento, Santa Cruz se ergue novamente com a imagem de Santa Rita, com a imagem daquela santa que é dos impossíveis. E foi possível Santa Cruz se reerguer novamente depois do turismo religioso. Aí vem o santuário, as reformas na igreja matriz, agora a possibilidade de futuramente Santa Cruz ser diocese, ou seja, isso é uma grande possibilidade que Santa Cruz tenha a crescer cada vez mais com o turismo religioso. Várias pessoas da Argentina, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Alemanha, vêm ao Santuário de Santa Rita. Isso é muito importante para a fé e a espiritualidade do povo, das pessoas, da gente. Com certeza. E você tocou num ponto interessante, porque realmente foi um grande desafio a construção do santuário. E uma coisa que virá complementar e fortalecer ainda mais é o teleférico, né? O prefeito Ivanildinho assinou a ordem de serviço da última etapa, né? Aquela que vai fazer a conexão dos cabos para que os bondinhos possam ser literalmente pendurados, né? A gente sabe que algumas pessoas criticam a demora da instalação do teleférico, e eu queria aqui aproveitar a oportunidade para dizer a vocês, e aí passa pela questão da gestão. Na época, e esse teleférico, esse projeto começou na nossa gestão, nós fizemos a opção de fazer a importação do maquinário do teleférico direto pela prefeitura. Por quê? Porque dessa forma nós economizamos mais de 4 milhões de impostos. Se esse material fosse importado pela construtora, a construtora teria que pagar esses impostos. Na importação feita pela prefeitura, a prefeitura é isenta. Então, como isso tudo dependia de recursos federais, que a gente ia na briga, na articulação de tomba com um deputado, com um senador, com um ministro, né? A gente foi juntando esses recursos, nós fizemos essa opção. E foi a primeira vez no Brasil que uma prefeitura fez uma importação direta. Então, isso foi um processo novo para a prefeitura, um processo novo para o Ministério do Turismo, que era quem estava alocando os recursos, e uma atividade nova para a Caixa Econômica, que é o órgão fiscalizador. Então, eu me lembro que, na época, eu fui estudar mercado exterior para entender como funcionava, para poder a gente debater. Então, muitas vezes, na gestão pública, a gente tem que fazer escolhas para racionalizar os recursos, né? E aí as pessoas que estão de fora, às vezes, não entendem o que isso significa. Foi uma concorrência internacional, com a participação de empresas do mundo inteiro, possibilitou a participação de empresas do mundo inteiro. Tanto é que a empresa que ganhou é uma empresa suíça, uma empresa séria, que é a mesma que colocou o teleférico de Aparecida, de Canela, né? Então, tudo isso é um cuidado que a gestão pública tem que ter. Então, é preferível a gente ter uma demora maior, mas ter a certeza de que nós utilizamos os recursos da forma correta e da forma segura para entregar o melhor com menos recurso, né? E aí, a chegada do teleférico, eu acho que vai coroar esse nosso destino, né? Vai agregar valor, vai ser mais um atrativo para a nossa cidade. E foi muito importante você colocar esse desafio que Tomba teve, né? A determinação dele em fazer isso é o que move esse grupo, né? Que vem encarando esses desafios. Mesmo quando o desafio é grande, a gente não cruza os braços, a gente vai atrás, né?
Você enxerga o turismo como, Maria Clara? Qual a sua percepção da importância do turismo para a nossa cidade? Eu acho que cada dia Santa Cruz cresce mais e mais e mais e mais. E o turismo, né, para nossa cidade é enorme e admirável. Como tem a Santa, tem o Memorial de Santa Rita, tem a Igreja Matriz e agora o teleférico, né, que vai ser construído. E a economia da nossa cidade vai aumentar ainda mais. Eu acho isso muito importante. São oportunidades de geração de emprego e renda, né? A gente sabe que desde 2010 a quantidade de leitos em hotelaria na cidade praticamente triplicou, quadruplicou, né? Para se manter isso, você precisa ter um número maior de funcionários, né? Santa Cruz hoje não deixa a desejar a capital em termos de restaurantes, lanchonetes. Você vê que nós temos hoje 3 restaurantes de sushi. As pessoas saem de Currais Novos para vir comer sushi em Santa Cruz. Currais Novos, que é uma cidade maior do que Santa Cruz, né? Então, hoje a nossa cidade já oferece uma infraestrutura turística muito boa. Óbvio que precisamos avançar. E esse avanço dessa infraestrutura de espaços de lazer, de restaurantes, isso é feito pela iniciativa privada, né? E ao poder público cabe cuidar da infraestrutura da cidade, né? E aí nós estamos com o mercado público em fase final de obra, que é uma obra que vai ficar belíssima, vai ficar pronta para receber o turista, com espaço de restaurante. Então, é um espaço para o Santa Cruzense e um espaço para acolher o turista também, né? Então, toda essa infraestrutura, essa organização, e é por isso que nós tratamos no nosso plano de governo de obras que representam um grande desafio. A municipalização do trânsito, por exemplo, para que a gente possa melhor ordenar o fluxo no centro da nossa cidade, que é um centro comercial forte, e a gente precisa ordenar esse trânsito para que as pessoas possam frequentar mais e mais, para não acontecer o que aconteceu com o centro de Natal. O centro comercial de Natal hoje é morto. Você anda lá, são inúmeras lojas fechadas, porque há anos atrás não houve essa preocupação de ordenamento, de fluxo para carros, para pedestres, para que seja um lugar agradável de se caminhar, né? Também esse ordenamento do Pátio da Matriz, da Dr. Pedro Medeiros, para que ele seja um lugar bom de se trabalhar para o comércio formal, para os ambulantes que ali trabalham, que estejam ordenados, que estejam com condições adequadas de trabalho, que seja bom para o pedestre que vai ali caminhando, que seja bom para o fluxo de carros, né? Então, esse é o papel da prefeitura, trabalhar nessa infraestrutura. E aí, por isso que é importante o despertar do empreender, porque ainda existem nichos de investimento na nossa cidade que podem ser despertados por um empreendedor e gerar renda e emprego para a nossa cidade, né? Lucas, e você? Como enxerga a importância e a necessidade do turismo na nossa cidade? Eu queria dar mais uma ideia, porque a gente está numa cidade turística e cada vez mais a gente recebe gente de fora, muita gente de fora vem para cá. E talvez um cinema, como a senhora falou do teatro, um cinema seria bastante agradável para as pessoas que vêm de fora, tem a Santa para ir, aí vão construir um calçadão, né, por trás do teatro. Sim. Talvez ali talvez abrisse mais portas de trabalho para vários jovens também. Com certeza. Agora, você sabe que o cinema, por exemplo, se você for pegar aqui em Natal, os cinemas são instituições privadas, né?
é um investimento privado. Para a prefeitura, é difícil você ter, não conheço nenhum cinema em nenhuma cidade que seja de responsabilidade da prefeitura. Mas acho que é uma dica importante para os empreendedores da nossa cidade, né? Esse gerar entretenimento na cidade é uma coisa que precisa partir da iniciativa privada, né? E aí eu aproveito para dizer a vocês que também está no nosso plano de governo realizar uma feira de negócios do pequeno e médio empreendedor. Para quê? Para a gente apresentar exatamente quais são os nichos, o que falta ainda na nossa cidade, que são oportunidades de negócios, onde a gente quer levar os órgãos financiadores, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para que nesse ambiente a gente desperte. Olha, estamos precisando, por exemplo, de um cinema. Então, tem alguém que se interessa por isso e vamos ver como é que se pode financiar, como é que se pode fazer. Estamos precisando de um hotel fazenda, por exemplo, que nós não temos na nossa cidade, né? Se tem alguém que tem a ideia de empreender e de investir nisso. Então, a ideia é que a gente reúna nesse espaço, oferecendo àqueles que querem investir quais são as oportunidades de negócio e trazendo aqueles que podem financiar para que a gente possa fomentar esse ambiente de investimentos, não é? Muito bem, muito feliz com o nosso papo. Nós tivemos aqui a oportunidade de tratar não só de como nós construiremos as políticas públicas para os nossos jovens, mas como vocês viram, de debater assuntos de suma importância para o crescimento, para o desenvolvimento, para o futuro da nossa cidade. Essa é a nossa juventude, rica de ideias, rica de sonhos, rica de propostas. E é por isso que nós iremos, no nosso governo, construir as políticas junto com eles. Obrigada mais uma vez por estarmos juntos e até o próximo Pode Falar, Doutora. Doutora Fernanda agora é 22.